Continuando nosso curso de intercessão profética, cuidando da vida do intercessor, quero falar um pouco sobre o sacerdócio real. A Escritura nos fala na Nova Aliança, no Novo Testamento, sobre o sacerdócio real de todos os santos. Na Antiga Aliança era o sacerdócio só de uma tribo, Levi, mas agora é de todos os santos. E olha o que diz aqui a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, a partir do verso 4. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa de quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal de esquina e é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa foi a palavra do apóstolo Pedro, falando sobre esse sacerdócio real, o sacerdócio espiritual de todos os santos. Que riqueza muito grande nós temos. Então, o mundo está rejeitando Cristo e ele, como sumo sacerdote entre nós e Deus, lá está ele, tem feito o trabalho de interceder por nós e nós recebemos aqui embaixo na terra o sacerdócio real para todos. Então hoje toda a igreja é sacerdote. Somos esse sacerdócio real baseado na obra da cruz que trouxe o sacrifício perfeito. Cristo, no seu sacerdócio, no seu sumo sacerdócio, trouxe esse sacrifício perfeito, que é Cristo. E ele então trouxe sobre o corpo dele esse mesmo papel de estar entre o céu e a terra. Então eu e você, intercessores, nós estamos entre o céu e a terra. Nós temos como nossa referência Cristo como esse grande sacerdote sobre a casa de Deus, como diz o apóstolo, o escritor de Hebreus, e como é rica essa posição. Eu quero desafiá-lo a conhecer mais disso, estudar mais sobre isso. Em uma aula não conseguimos mergulhar profundamente sobre esse tema, mas eu quero recomendar que você estude sobre o sacerdócio de todos os santos, o sacerdócio real, o sacerdócio de Melquisedeque, que é exatamente esse sacerdócio que nosso pai Abraão, pai na fé, teve esse alinhamento do sacerdócio de Melquisedeque, e Cristo retomou esse sacerdócio, e com as diversas funções que ele tinha. Então, no meio, nós temos o sacerdócio levítico. E muitas pessoas hoje na igreja se confundem com esse sacerdócio da antiga aliança. Mas veja o que diz Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E também os sacerdotes, se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então, na primeira aliança, os sacerdotes eram essas pessoas separadas para servir conscientemente a Deus, e eles eram exatamente esses homens de uma tribo em Israel, a tribo de Levi. Eles apontavam as verdades de Deus e representavam o povo de Deus perante Deus. Era assim que as coisas funcionavam. O sacerdócio levítico, em Levítico 9,
o verso 8 e o verso 15 diz assim: Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Em Hebreus 9, verso 7, diz: Mas no segundo, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, oferecia por si e pelas culpas do povo. Então, o sacerdote se colocava por si e também pelas culpas do povo. Esse trabalho foi o trabalho que Deus chamou todo o povo a princípio para participar disso. Mas nesse episódio de Êxodo 19, o povo não quis. E aí, então, houve uma mudança que o Senhor estabeleceu. Então ficou só a tribo de Levi fazendo esse trabalho. E hoje, todos nós de novo, todos nós de volta, todos nós somos sacerdócio real. Somos chamados para estar entre os céus e a terra, servindo conscientemente a Deus e com uma vida pura, com uma vida santa e apontando aos homens as verdades de Deus e representando o povo, falando das questões e das necessidades dos homens diante de Deus. Então, nós somos esse corpo, o corpo de Cristo. E, portanto, o sacerdócio de Cristo é, consequentemente, nosso chamado sacerdotal. Né? Nós temos esse desafio, como esse texto de Pedro que nós lemos primeiramente. Né? Aqui nós vemos uma chamada para estarmos ministrando a Deus, oferecendo sacrifícios pessoais, não é, a Deus. Então, no passado, quando Deus chamou Israel, era para adorá-lo. Ele tirou eles do cativeiro do Egito para que eles fossem para o deserto fazer uma festa de adoração no deserto. Que coisa tremenda. Esse era o plano de Deus, porque ele estava dando essa identidade para o povo, de um povo de adoração. Fantástico, porque o sacerdócio estava marcado aí com oração e com adoração. E você se lembra desse episódio lá em Êxodo 5, quando foi Moisés e Arão e disseram para Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Para quê? Para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó não quis ouvir. Então nós sabemos que toda aquela resistência foi derrubada por uma plataforma profética que Deus deu a Moisés. Então eles eram muito inúmeros, podiam fazer uma revolução, tomar o governo, mas não. O Senhor não agiu por causa dos números, por serem muitos, ele agiu porque havia uma plataforma, uma direção profética, um ministério profético, e ele livrou Israel através desse ministério profético. Então, o exercício sacerdotal, ele começa com adoração, sacrifícios de louvor. A adoração abre os céus, libera a presença de Deus, a presença gloriosa do Pai, dando ao Pai aquilo que lhe é devido, o reconhecimento de quem Ele é, da sua majestade, da sua glória, fazendo aquilo que Ele coloca dentro de nós, que é oferecer louvor, oferecer ação de graças, oferecer júbilo, oferecer celebração a Ele, porque há um relacionamento, Ele está se revelando, nós estamos experimentando, então Ele traz e nós devolvemos, Ele traz, Ele se revela de novo e nós então vamos a Ele e levamos nossa gratidão. Quando Jesus estava entre nós, Ele encontrou uma mulher samaritana, e entre eles aconteceu um diálogo, e no meio do diálogo o Senhor disse a ela: Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sabe? O sacerdócio a vida de adoração, Ele está procurando esse sacerdócio. E eu oro que
sobre a sua vida, venha essa compreensão, porque muitos são intercessores e eles só pensam em orar, só pensam em orar, só pensam em orar, interceder, apresentar situações, ver as pessoas libertas, orar pelas cidades, orar pelas famílias. Reposicione a sua vida de adoração. Eu profetizo um novo começo para você. Você tendo tempo onde você vai buscá-lo de todo o seu coração e você vai poder dar o seu coração a Ele e reconhecer quem Ele é, reconhecer seus atributos, reconhecer sua glória, reconhecer os seus feitos e adorá-lo por isso. Quando você faz isso, o que vai acontecer é que você tem sacrifício. E no passado o sacerdócio, ele apresentava sacrifícios durante o dia, em horários específicos, e o Senhor está te chamando para isso, para oferecer sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graças, sacrifício de júbilo a Ele, de bendizer o seu nome. Então isso é dar a Deus, dar a Deus. Essa é a nossa posição sacerdotal, dar a Deus. E então o que vai acontecer como resultado disso, vai haver um povo que está diante dele sacerdotalmente, fazendo funcionar essa unção sacerdotal e vai falar com ele secretamente, corporativamente, e vai estar na casa dele, na presença dele, nas reuniões, e esse ambiente de ser casa de oração, de ser um povo que vive com ele como uma casa de oração. A casa de Deus é uma casa de oração. Também um outro aspecto é o sacerdócio da confissão. Hebreus, no capítulo 4, verso 14, diz: tendo, pois, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje. Ele está lá à direita do Pai e intercede por nós. Ele está entre nós e o Pai. Esse é o seu papel. No passado, por exemplo, na época da primeira aliança, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para sacrificar pelos pecados do povo. Uma vez por ano, para sacrificar pelos pecados do povo. Com seu próprio sangue, Jesus fez isso. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez só e abriu o caminho para que todos nós pudéssemos chegar a Deus através do nosso sacerdócio. Agora Jesus está sentado lá como nosso intercessor à direita do Pai, e ele é o nosso sumo sacerdote, é o sumo sacerdote da nossa confissão, e nós estamos aqui para fazer isso também na presença do Pai, indo ao Pai sempre, observando tempos, horários, nos colocando diante dele de maneira organizada na vida pessoal, familiar e também corporativa, e confessando. Mas essa confissão significa o quê? Confessar significa dizer o mesmo. Quando nós confessamos a palavra de Deus, nós dizemos o que ele diz sobre uma situação. Lembra de Neemias? Neemias orou com o que o Senhor disse. Então, o sacerdote, ele repete o que o Senhor diz. A linguagem da oração é a linguagem do que Deus já falou. Foi assim com Neemias, não é? Foi assim com Daniel, foi assim com Davi. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós dizemos o que Deus diz a respeito dele. Se nós confessamos as promessas de Deus, nós estamos conectados com Ele mesmo. E a nossa confissão significa que nós estamos dizendo aqui na terra o que Ele já disse aqui na terra e no céu. Então nós estamos firmando. Essa é uma confissão legítima e Ele apoia e estabelece, porque nós estamos dizendo o que Ele já disse. Então Ele é o sacerdócio da nossa confissão. O que nós confessamos aqui deve ser o que Ele já disse. Então isso se estabelece na terra, porque já é estabelecido no céu. Então, por causa da posição de Jesus como esse intercessor, ou esse sumo sacerdote intercessor no céu, ele nos assegura que o poder do céu está disponível para nós, totalmente disponível para nós. Então, o que nós oramos, o que nós confessamos, é o material que ele usa para assegurar
que a sua vontade seja feita aqui. Por isso nós temos que saber o que ele já disse e orar conforme as suas palavras. Por isso ele diz lá em João 17, se as minhas palavras estiverem se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, então vocês vão poder orar o que vocês quiserem e vos será feito, porque serão usadas as palavras dele. Nós vamos orar segundo as palavras dele. Então, sacerdote, você precisa conhecer o que Deus disse. Essa é uma chave. Se você ora as orações e as promessas e os decretos dele, então você tem uma concordância, a mesma confissão se estabelece. Então, ele não é passivo, está lá parado, esperando a sua volta. Ele está ativo, envolvido e nos chamando para estarmos envolvidos juntos. Ele está nos dando o que nós devemos orar, ele está nos guiando para o que interceder e ele está confirmando e estabelecendo aqui na terra, através de nós, o que ele já disse. Então, os céus e a terra estão juntos e seja feito na terra como é no céu. Foi a oração que ele ensinou, porque ele é aquele que é o sacerdócio da nossa confissão. Então diz ao Pai lá o que ele já disse, o que o Pai já disse, o que o Espírito está dizendo, e nós dizemos o que o Pai já disse, o que o Filho já disse, o que o Espírito está dizendo, e há uma testificação no céu e na terra. Então, nós não devemos usar as nossas palavras, mas nós devemos usar as palavras dele, nós devemos pedir segundo a sua vontade, e tudo vai avançar e vai ser uma bênção. É também importante que a gente entenda que esse sacerdócio é um sacerdócio da remissão. Enquanto estamos aqui na terra, nós temos sido atraídos para buscar a vontade do Senhor e experimentar os seus decretos aqui, né? Então, Jeremias, por exemplo, ele orou, e lá uma orientação que era para orar pelas cidades, para que as cidades estivessem em paz, em Jeremias 29, verso 7. E o apóstolo Tiago, no capítulo 5, fala sobre orar uns pelos outros. Em Mateus 5,44, Jesus fala a respeito de orar por aqueles que maltratam e perseguem e caluniam. Então, o que ele disse, e eu levo a oração que ele disse lá, e ele confirma. Então, eu confesso na terra aquilo que já tem sido confessado no céu, então aquilo vai se estabelecer. Então ele diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós não precisamos mais sacrificar. Por quê? Porque nós estamos confessando que ele é que fez a expiação do pecado por nós, né? Então, a semelhança do antigo sacerdócio, que tinha que toda vez que pecasse fazer um sacrifício, nós não temos que fazer a mesma coisa, mas nós temos que fazer várias confissões em cima de um único sacrifício, né? Um único sacrifício. E nós conquistamos o perdão de Deus através do perdão que Cristo conquistou lá na cruz, e somos livres das prisões por causa desse único sacrifício. Nós somos livres das maldições que são decorrentes desses pecados por esse único sacrifício. E então, portanto, a confissão dos pecados nos tira a legalidade, ou tira a legalidade dos inimigos que agiam nas vidas das pessoas ou contra as nossas vidas. Então, sem essa legalidade dos inimigos, as pessoas são livres, nós vamos ficar totalmente libertos, vamos desfrutar da libertação. Então, a confissão do pecado retira a legalidade e há uma remissão, há uma tirada da mão do inimigo, há um livramento da mão do inimigo. E isso é para pessoas, isso é para famílias, isso é para nações, é para cidades. Olha o que diz o Salmo 149, 6-9. Altos louvores estejam nos seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para que
para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões, os seus nobres em algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os fiéis, aleluia. Então, o sacerdócio, ele traz essa remissão, ele revela essa arma poderosa de Deus, e tomando posse de todo esse armamento espiritual e dessa posição sacerdotal e dessa unção sacerdotal, nós podemos acessar toda a nossa herança em Cristo e vencer as batalhas pessoais, as batalhas familiares, as batalhas nas cidades, as batalhas nas nações. Então, o sacerdócio real, nós somos chamados para ter a visão das coisas lá do alto, a visão da águia, que é o Senhor, né? E nos posicionarmos entre os homens e Deus, entre o céu e a terra, e todas as áreas podem ser afetadas, todas as coisas podem ser afetadas e transformadas, porque essa é a manifestação dos filhos de Deus. E lá, finalmente, lá em Apocalipse, no capítulo 5, versos 9 e 10, diz: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o sacerdócio real vai continuar, inclusive na volta, quando o Senhor vier, a segunda vinda dele. Hoje nós estamos como sacerdócio real fazendo a preparação da segunda vinda. Ele está vindo, e quando ele vier, nós teremos o milênio, e nós reinaremos com ele por 1000 anos aqui, e a terra será cheia do conhecimento do Senhor, e ele já nos comprou para isso, para sermos esse sacerdócio, né? E nós hoje podemos já viver isso. Em uma outra aula nós vamos trabalhar sobre esse aspecto familiar, o sacerdócio na casa, o sacerdócio do pai, da mãe, junto aos filhos, ensinando os filhos a serem sacerdotes, a ministrarem a Deus, a desenvolverem aquilo que o Senhor realmente quer para eles. Mas esse é um aspecto, que é uma posição que todos nós devemos ter. Não só intercessores oram, mas todo o povo de Deus é chamado para ser sacerdócio real, e todos são chamados para orar. Não é só uma igreja que deve orar, não é só um ministério de oração que deve orar. Todos somos chamados para interceder, para orar, para ação de graças, para louvar, para fazer petições, para fazer clamores, para fazer intercessões, súplicas, os diversos tipos de oração, inclusive a oração intercessória pelos perdidos, pelas outras pessoas, por aqueles que têm necessidade. Mas essa é a nossa identidade básica, essa é a unção básica sobre nós, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as virtudes dele, cantar que ele é reto, cantar que ele é justo, cantar que ele é verdadeiro, declarar a sua bondade, cantar que ele é remidor, cantar que ele é resgatador, cantar isso, orar isso, fazer funcionar o sacrifício que ele fez, fazer funcionar a vida entre o céu e a terra, trazer o céu para a terra através desse sacerdócio real de todos os santos. Que coisa extraordinária, que riqueza extraordinária nós temos da parte do Senhor com o nosso sacerdócio. É verdade que nós temos muito mais assuntos para trabalhar sobre esse sacerdócio, mas eu quero lhe lembrar, o sacerdócio está muito ligado com oração e adoração, e uma oração e uma adoração firmado na palavra, firmado no que Deus disse, firmado no sacrifício de Cristo e firmado em uma ação como a de Cristo, de apresentar as causas dos homens diante de Deus e pedir a intervenção de Deus e a aplicação das soluções de Deus para os problemas dos homens, para que todos os homens ouçam sobre o seu nome, ouçam sobre sua graça, e aqueles que crerem sejam salvos. Que Deus te abençoe nessa unção e faça crescer essa unção sacerdotal sobre a tua vida intensamente, em nome de Jesus.